Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje mais um Philadelphia Cast. Eu sou o pastor Fernando e hoje nós temos como convidado, mais do que especial, o nosso pastor presidente da Igreja Batista Nova Filadélfia em Colatina, o nosso pastor José Carlos. Boa noite e paz do Senhor, pastor. Boa noite, a paz do Senhor, uma alegria poder estarmos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência, que é 30 anos de experiência em Colatina, e assim vai ser bacana esse bate-papo nosso aqui para contar um pouquinho da experiência. Pastor, o senhor já tem mais de 30 anos de ministério em Colatina. Muitas pessoas, quando olham para o senhor, ficam se perguntando como que foi ou como iniciou e como partiu a conversão do senhor. Foi assim algo assim muito especial. Eu tinha uma tia, hoje ela é falecida, que foi assim o canal de Deus para que eu pudesse encontrar com Jesus. Porque hoje as pessoas olham para mim, mas quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu era muito envolvido no tráfico de droga. Eu era viciado, e caí no fundo do poço. E esse momento da tia minha vindo visitar aqui os meus pais, ela era irmã do meu pai, colocou no coração dela de me levar para o Rio de Janeiro. E quando eu chego no Rio de Janeiro, a família dela toda cristã, e ali eu me envolvi no meio deles, e foi assim, participando de uma outra coisa que eu nunca conhecia, que o meu mundo era droga, crime, e de repente fui para um lar cristão. Pastor, foi qual igreja e qual pastor que o senhor ali aceitou Jesus? Rapaz, foi muito interessante, porque essa tia minha, ela me levou para a casa da filha dela, eu sou muito grato a eles, que é a Lucy e o pastor Matias, e lá um dia eu pegando o jornal O Dia, o jornal O Globo, vários jornais do classificado para arrumar um emprego, naquela época eu olhava muito isso, há aproximadamente aí 40 anos atrás, Então a gente procurava muito emprego pelo classificado. E quando eu estou lendo o jornal para procurar, aproximadamente 5h40, 6 horas da manhã, a campainha bate lá em casa. E essa campainha bateu, eles mandaram que eu fosse lá atender. E quando eu fui atender, era um homem de Deus, que foi levado ali. Ele disse que ele estava orando desde 4 horas da manhã e Deus deu a ele o endereço, a casa, e ele tinha uma mensagem de Deus para falar. E a minha tia pegou e mandou que eu abrisse a porta, E quando eu abri a porta que ele entrou, Deus tomou aquele homem, contou a minha história todinha, e começou a falar, os locais de livramento que Deus tinha me dado. E começou a contar, meu coração endureceu muito, porque ele estava falando a minha realidade. Eu não entendia nada disso, porque Deus revela, Deus tem os seus profetas, Deus tem aqueles que Ele usa verdadeiramente. Então aquele homem, sendo usado por Deus, e ali no final, que ele revelou tudo, e os meus parentes tinham 2 moças em casa. Aí o meu coração endureceu, falou assim, agora como que eles vão deixar esse cara ficar aqui dentro? O diabo jogando na minha mente isso. Mas aí no final ele disse assim, olha, o que Deus falou para mim, eu já fiz. O seu sangue não vai ser requerido mais de mim. Mas você pode dobrar o joelho? Eu quero fazer uma oração por você. E quando eu dobrei o joelho, aquele homem colocou a mão na minha cabeça, um fogo me queimou. E começou um fogo me queimando o meu interior.
E uma alegria foi entrando, e aquele homem orando, ele não parava a oração, eu querendo levantar e falar com ele que eu queria Jesus, e ele continuou orando, e quando ele terminou a oração, eu falei para ele, eu quero aceitar Jesus, levantei as mãos, aquela alegria nunca mais saiu de dentro do meu coração. Glória a Deus, que coisa linda, né, pastor? Eu lembro também muito bem como é que foi minha conversão. Eu lembro que os médicos, eles falaram para minha esposa que ela praticamente não tinha mais jeito. E ali na rodoviária de Vitória eu me converti. Então é algo que marca. Eu lembro até a data, o dia. O senhor lembra em que ano foi isso? Há quanto tempo faz que o senhor veio a se converter diante desse cenário? Já faz assim, o ano certo, eu sei que já tem uns 40 anos, porque só de pastor aqui em Colatina eu tenho 30, né? Então, aproximadamente uns 40 anos. Pastor, nós vivemos uma etapa na vida que é muito parecida com o livro de Atos, capítulo 9, aonde que nós vemos a conversão de Saulo, aí Saulo ali sendo trocado o nome dele para Paulo, em Atos capítulo 9, e depois tem o chamado, aonde que nós podemos ver quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, envia Ananias, e ali vem lançar o chamado do Senhor. E quando nós falamos em chamado, nós estamos falando Deus separando o homem, Deus escolhendo o homem para certa função aqui na terra. Nós podemos ver em todo o decorrer da Bíblia que Deus não faz diferença ou acepção de pessoa. A pessoa ali, Deus primeiramente traz para ela, quando a pessoa se converte, e depois Deus lança um chamado para aquela pessoa, e logo depois vem o ministério. Como é que foi o chamado do Senhor para se tornar pastor? Assim, foi um despertamento assim, muito bacana, porque logo que eu me converti, a igreja tinha programa de rádio no Rio. E o pastor me convidou para ir lá para o rádio, aí eu ia muito fazer acompanhamento com ele, e aí falava também na rádio. Aí tinha os ar livre da igreja, que a igreja era muito atuante, né, no evangelismo. Eu ia para o evangelismo, então, muito rápido, eu considero, assim, acho que de 3 a 4 meses, foi despertado um chamado de Deus. Aí tinha uma equipe da igreja que fazia trabalho em hospitais, né, de pessoa que tinha problemas mentais, e a gente ia todo domingo, era sagrado, todo domingo, não era muita gente não, era 3, 4 pessoas, era um violão, né, e mais 3 pessoas que iam, e a gente orava, e ali Deus manifestava a glória. Quantas vezes naquela clínica de pessoas com problema mental, os demônios saíam, as pessoas eram curadas, e depois no outro domingo a gente chegava e já tinha ganhado alto. Então a gente vê muitas essas experiências, e aí eu fui sendo tocado por Deus. Logo em seguida, né, foi despertando um chamado, o pastor me colocou como presidente dos jovens. Aí eu fui engajando, né, engajando na igreja, e aí foi despertando. Interessante, uma vez, né, eu estava já muito assim, envolvido na igreja, era uma igreja grande, mas essa que é a questão, muitas vezes é uma igreja grande, mas muitas vezes as pessoas só querem ficar em cima de altar, briga por causa de altar, e o maior ministério meu, que no meu caso, que eu fui chamado, era fora, né? Eu não fazia muito questão dentro da igreja, era ar livre, era hospital, era presídio, né? Onde que tinha, né, esse movimento de evangelização, eu estava envolvido no meio. Então isso me despertou muito o chamado, né, para que eu pudesse me envolver. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo meu, que era amigo assim, de evangelismo, e ele foi fazer, né, o seminário na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, lá no Rio. Um seminário muito falado no Rio de Janeiro, o seminário IBS. E ele um dia falou: ô Zé Carlos, vamos lá para você assistir uma aula com a gente? Né? Não paga nada não, você vai lá e assiste uma aula. Se você gostar, você faz. Aí quando eu cheguei lá no seminário, e que eu assisti a aula, aquilo me comoveu muito, aí eu
Aí eu já estava despertado o meu chamado, aí eu peguei e fiz. Hoje eu sou formado, né, em bacharel de teologia, né, e fiquei 4 anos estudando naquele seminário, me formei, e ali que acabou de concretizar, né, o chamado de Deus para a minha vida. Né? Logo em seguida, né, a igreja nossa lá no Rio, nós tínhamos uma igreja em Carangola, Minas Gerais. Aí o pastor falou: ô Zé Carlos, você não quer ir para Carangola, não? Aí eu fui para Carangola, cheguei lá, comecei a desenvolver um trabalho em Carangola, e assim foi concretizando, né, o trabalho. Né? Então, logo depois eles precisaram de mim novamente, eu voltei para o Rio de Janeiro, e da volta para o Rio de Janeiro, que foi despertado para que eles pudessem, mudou uma irmã pacolatina da igreja nossa no Rio, e aí eu já estava muito envolvido no ministério, né? Muito novo, mas envolvido, né, na obra de Deus, e o pastor falou assim: ó, então essa é a oportunidade de você ir para Colatina. Pastor, muito bonita a história realmente. O senhor passou por etapas, igual tem pessoas que muitas das vezes passam por etapas. Ele vira um obreiro na casa de Deus, ele vira um diácono, vira um evangelista, um presbítero, e vai passando por etapas até chegar a pastor. O senhor passou por essas etapas ou o senhor já foi levantado como pastor assim de imediato? Não, passei por etapas. Então, esse momento assim de eu envolvido no Rio, aí foi etapa, né? Eu passei assim vários, porque eu fui mais depois que eu me formei, né? Então, eu trabalhava muito, mas aí foi por etapa. Depois que eu me formei, que eles começaram a me enviar para fora, que aconteceu. É interessante isso, pastor, por quê? Porque eu vim de um ministério, eu estou na Batista Nova Filadélfia, sendo pastoreado pelo Senhor, aonde que eu fui consagrado a pastor aos 26 anos. Hoje eu estou com 39, partindo para os 40. Porém, o meu ministério que eu era antes, ele não levantava a pessoa como diácono, ou mesmo como obreiro, ou mesmo como presbítero, era direto para pastor. Então, eu fui aprendendo a lidar com esse ministério, se preparando esse ministério, já sendo pastor. Então, eu vejo que o caso do senhor foi diferente. Quando o senhor chegou para ser pastor, o senhor já estava pronto. O senhor acha que o senhor já estava pronto? Ou não existe isso da pessoa já estar pronto para ser pastor e exercer esse ministério pastoral? Não, esse aí que é assim, que o meu conselho hoje, pela minha experiência, eu acho que tem que ser por etapas, né? A pessoa ir galgando, né? Então, eu acho muito assim importante, né? Porque a pessoa vai aprender a realidade real, porque hoje a gente vê muito neófito, né? Pessoas que não têm experiência alguma e, de repente, né, desenvolver um cargo de excelência que é pastoral, que não é fácil. A pessoa pensa que ser pastor é fácil, se não tiver chamada não consegue aguentar, né, porque é muita batalha, muita guerra, né, e pastor, né? Então, hoje a igreja mesmo ela tem sofrido, né, é, por essa causa, né? Mas eu acho muito importante, né, a pessoa ir galgando e também mostrando com a vida, né? Então, hoje, assim, igual na nossa igreja, né, eu gosto de analisar muito assim os frutos da pessoa, daquilo que a pessoa está demonstrando, né? Então, quando a pessoa tem um chamado que é de Deus, né, Deus só vai falar com o pastor. Eu sempre penso isso. Uma pessoa que está no nosso meio, que tem uma chamada realmente para um cargo específico, né, o próprio Deus vai colocar no nosso coração e mostrar a gente. Né? É o que a gente, né, tem feito durante esse período da nossa igreja. Né? Então, isso vai assim também, né, dia a dia, a pessoa demonstrando isso, e até também para a pessoa, é importante que a pessoa também vai amadurecendo dentro disso. Né?
Então, quando chega muito rápido, é um pouquinho perigo, né, se não tiver alguém para acompanhar. Pastor, eu vejo muito bem que o senhor realmente tem chamado. É igual o senhor, muitas das vezes, nas nossas conversas, que Deus não chama picareta, né? O senhor usa muito essas palavras, entendeu? Porque eu vejo o chamado do Senhor é um chamado muito lindo para a nossa cidade de Colatina. Por quê? Porque Colatina, nós temos em torno, segundo o IBGE, em torno de 120 mil habitantes. E o Senhor, aqui em Colatina, já chegou aqui há 30 anos, e eu vejo que o ministério do Senhor só vai crescendo. O ministério do Senhor só vai abrindo portas. Por quê? Hoje o Senhor é pastor presidente de uma igreja aonde que tem a sede aqui no aeroporto, aonde que tem a congregação na Ayrton Senna com o pastor dirigente Paulo Sérgio, aonde que tem a congregação em Colatina Velha com o pastor Johnny, aonde que tem no Vicente Suela com o pastor Sebastião, no Barbados com o pastor José Silva, no Fioravante Marino com o pastor Paulo. Me faltou alguma, pastor? Não, é isso aí. Correto, né? E eu vejo, quando eu já participei de conversa com o Senhor, que o Senhor ele tenta sempre fazer com que as pessoas que estão envolvidas junto com o Senhor nesse ministério, o chamado que Deus te fez, em respeitar a visão que o Espírito Santo de Deus te deu para cuidar e para levar e para conduzir esse ministério Igreja Batista Nova Filadélfia. Eu procuro muito assim trabalhar dentro dessa área, até no sentido de trazer uma segurança, né? Hoje a igreja mesmo, ela precisa, né, ter esse respaldo. Então a minha preocupação hoje, né, devido a tanto picareta, tanto mau caráter, tanto obreiros, né, que têm dado péssimo testemunho, eu tenho procurado, né, assim, dar um bom testemunho para vocês aprender, porque hoje nós estamos vivendo um momento tão difícil que os próprios pastores hoje, né, eu não digo todos, porque tem muitos pastores de excelência, tem muitos pastores, né, que têm um belo testemunho, mas tem muito deles que você não pode espelhar mais, né? Então são pastores que são lobos, e muitas vezes hoje a gente tem sofrido, né? Os pastores realmente, pastores que amam a obra de Deus, ela tem sofrido, porque muitas vezes eles não olham como você começou uma obra, né? Já quer chegar na igreja e quer estar no mesmo nível do pastor, né? Então ele não olha o sofrimento. Só para a gente dar uma pincelada dentro disso, quando eu estava construindo a igreja, foi interessante que eu tinha um programa na TV Colatina, aqui em Colatina, e eu acabava lá na televisão, era uma coisa, né? Tá tudo bonitinho, e aqui nós estávamos na fase de construção. E aí chegou uma pessoa que me ouviu lá na televisão e foi tocada por Deus para trazer uma oferta aqui na igreja, porque nós estávamos precisando muito de cimento, ferro, vergalhão nesse período, e a pessoa chegou. E foi engraçado, que ela chegou num carrão novinho na porta da igreja, e eu estava com um chapeuzão daquele, tudo sujo de concreto, né? Com a lata, carregando concreto nas costas, e a pessoa chegou e falou que eu queria falar com o pastor Zé Carlos, né? Aí o rapaz veio e me chamou, eu queria falar com o pastor Zé Carlos. Ela olhava, eu com chapéu grande, mas eu sou o pastor Zé Carlos. Aí ela não estava entendendo, porque ela via a minha imagem na televisão de uma forma, agora eu estava ali no pega mesmo da verdade, né? Na construção da igreja. Então, ela não estava acreditando que era eu que estava ali falando. Mas aí depois eu tirei o chapéu e falei, não, sou eu mesmo. É para você saber que eu estou aqui, não é só lá diante das câmeras, né? Eu estou aqui na realidade, né? Mostrando para ela. E foi assim interessante, uma experiência que ela tinha trazido uma oferta abençoada para ajudar na construção da igreja, e foi assim uma experiência assim bacana, né? De ver assim como aquela mulher depois viu, e viu também que ela estava fazendo um investimento em coisa séria. Glória a Deus.
Pastor, eu particularmente, uma das primeiras pessoas que eu vi, eu tenho 17 anos que eu estou na presença do Senhor, é, eu vi uma das primeiras pessoas na televisão, na rádio, foi o Senhor. Eu lembro do Senhor na antiga TV Colatina, depois até na TV Sim, que existe até os dias de hoje. O Senhor foi um dos pioneiros na cidade de Colatina em tratar a mídia, a televisão, como o Senhor hoje sempre está na mídia evangelizando. Eu sempre vejo o Senhor levando uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, uma palavra onde que a pessoa venha pensar para a vida dela, que Jesus pode mudar a vida dela. O senhor foi um dos pioneiros em Colatina nessa área de evangelizar em meio à mídia? Foi. Como que começou? A gente tinha um programa na rádio, a Batista Canaã tinha uma rádio comunitária, e eu tinha um programa na rádio comunitária, das 7 às 7h30 da manhã. E a minha audiência era muita, né? Tinha uma audiência muito grande. Aí a rádio fechou. A rádio fechou e nós sentimos impulsionado, né, de procurar outro lugar. Aí, na época, eu juntei mais o pastor Wilson, né, da igreja, na época era a igreja Monte Sinai, né, eu mais o pastor Wilson, aí fomos lá para a TV. Aí chegamos lá, na TV, o Marcelo Passamani era um dos rapazes que trabalhava lá. E quando eu cheguei lá, estava começando também, né, a televisão, né, aqui em Colatina, e essa rede, ela é grande, mas aí ela estava começando aqui em Colatina. E eles deram maior força. E era engraçado, né, porque eu nunca tinha ficado de frente de uma câmera, né? Aí, depois de um tempo, o pastor decidiu sair e eu fiquei sozinho, né? Aí, continuei e fiquei 12 anos, né, na TV, semeando. Então, eu fui um dos pioneiros, sim. Então, no início, foi eu e o pastor Wilson, mas depois de um tempo ele saiu, aí eu fiquei sozinho, né? Aí assumi, aí o pessoal era muito bacana, ajudava, rapaz, era uma tremedeira, que era 3 câmeras em cima de você, e eu não tinha experiência, né? E ali falando, né? E foi bacana. A gente tem alguns ainda programa desse, alguns a gente colocou lá no YouTube, né? E era bacana, e a gente conseguiu assim semear muita palavra de Deus em Colatina através da TV e do rádio. Pastor, eu lembro que nessa época muitas pessoas eram contrárias. Eu não sei porque nós estamos uma parte do estado do Espírito Santo, onde que é interior, aonde que eu vejo se pessoas pegassem essa visão do Senhor, eu creio que teria uma forma onde que o evangelho seria propagado de uma forma bem maior já na nossa cidade de Colatina. Por que eu falo isso? Porque hoje em Colatina, mesmo que nós já estamos, o evangelho tem crescido, tem expandido de uma forma muito grande, mas só que, segundo dados, nós temos somente 20 mil pessoas evangélicas na cidade, onde que, creio eu, tem mais de 120 mil habitantes. Mas, pulando esse assunto, a questão do chamado, pastor, eu queria falar ao senhor sobre o ministério do Senhor, mas, porém, de agora, não como o senhor chegou em Colatina, isso aí nós vamos deixar para depois, um pouquinho mais para o final. Ministério, quando nós olha para a Bíblia, fala daquele que foi separado para auxiliar e aconselhar pessoas. Como que é o tratamento do Senhor com o ser humano, sendo que nós podemos ver que muitas das vezes a própria família, as próprias pessoas que deveriam estar ajudando aquela pessoa, ela se afasta porque acha que não tem jeito mais. E como que o Espírito Santo de Deus plantou esse amor no coração do Senhor para que o Senhor venha, no ministério do Senhor, saber lidar com pessoas? Rapaz, hoje a nossa igreja ela tem o centro, né, que a gente trabalha com dependente químico, né? Foi assim uma coisa que Deus colocou no nosso coração e hoje a gente assumiu, né? A igreja, né, tem hoje ali em São Salvador, né, o chamado para a vida, né, que é uma casa que a gente trabalha com dependente químico, né, seja crack, álcool, droga, né, e a gente tem feito porque é muito difícil, né? Hoje, assim, se a gente tivesse espaço para umas 50 pessoas, acho que não cabia ainda de tanta necessidade,
Então, eu, assim, coloquei dentro do nosso coração, não tem como você atender tudo isso, né? Hoje a gente está trabalhando com 10, 9, 10, 11, 12, né? Então, procurando fazer um trabalho melhor, né, com essas pessoas, para depois dar vaga para outras pessoas, porque é muito difícil, né? Teve um dia que eu tive uma experiência, foi muito grande essa experiência, que hoje a pessoa está firme, hoje é um pregador da palavra de Deus, mas depois a gente podia até citar o nome dele, o Paulo Maurício. Sim, sim, conheci Paulo muito. Maurício, um dia me comoveu muito, porque eu fui pagar umas duplicatas no shopping e ele estava só de calção, sem camisa, no fundo do poço, no crack. Eu parei o carro, ele olhou para mim e falou: pastor, se você me levar, eu vou. Aí eu falei para ele: olha dentro dos meus olhos, você quer mesmo? Aí ele falou: eu quero. Aí eu falei: então entra, que eu ia pagar essas duplicatas, não vou pagar mais para te levar você. Aí fui lá na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, meu coração partiu. Não tinha nada dentro de casa, uma sujeira, porque o crack leva a pessoa a muita imundície, né? Tipo um chiqueiro, a pessoa, ele vai ficar e ele não tem higiênico, né? Então o inimigo leva para esse fundo do poço. Então ele foi, colocou umas roupas numa sacola e levamos ele. E hoje, né, para a glória de Deus, né, ele está aí, né, trabalhando para Jesus, né. Esses dias mesmo eu estava falando, ele estava viajando para um outro local aí, para pregar um outro estado. Então, graças a Deus, né, que sempre tem uma sementinha. Não é todos, né, porque hoje a recuperação ela está em torno de 30% a 40%. Se você leva 100, 30, 40 recupera, né? Outros. Então, mas aí aquilo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, estendendo a mão. Sei que é uma batalha, o coração de um pastor que quer ver todo transformado, né? Mas nem sempre a gente consegue todos. Pastor, eu acho muito lindo isso que o senhor está fazendo, porque para mim a única coisa no coração do Senhor para fazer isso é o amor. E como nós podemos ver, Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele trata entre todos os dons, o principal é o amar o próximo. Por que eu falo isso, pastor? Porque eu cresci em uma família muito pobre e eu cresci sem perspectiva de vida. Cresci sem perspectiva de vida nenhuma. Minha mãe, minha avó me ensinava aquilo que era o certo, mas porém eu não conseguia enxergar algo de bom para a minha vida. E quando eu cheguei aos meus 14 anos de idade, eu comecei a fumar o cigarro. E quando eu fiz 15 anos, eu comecei a fumar maconha. Fumei maconha até os 18 anos. Aí quando eu parei de fumar maconha com 18, eu entrei na cocaína. Naquela época o crack não é como os dias de hoje. Era poucas pessoas que usavam o crack. Mas, porém, eu me lembro muito bem, em um tempo onde que as pessoas não acreditavam em mim, onde que as pessoas, eu vou dar um exemplo, a própria família da minha esposa, elas via eu como uma pessoa que não deveria ser o esposo da Solange. Eu até entendo, entendeu? Então, o que acontece? O que leva, eu estou falando isso aqui porque eu creio que o senhor tem uma resposta para isso. O que levou o Senhor a fazer esse trabalho com pessoas que estão vivendo uma vida aonde que muitas vezes até mesmo a família não acredita mais? É o amor, pastor? É o amor e também a gratidão por aquilo que Deus me fez. Eu sempre até comento isso. Se eu fosse olhar para o outro lado, eu não precisava de casa de recuperação, porque a gente tem 6 igrejas, já dá muito trabalho. Mas hoje, o que faz isso? É o amor e a gratidão do que um dia eu fiz. Eu não faço isso por dinheiro, né? Eu não preciso, né, de usar isso, né, por causa de dinheiro. Então, o que a gente faz, o que? Só para manter o ambiente lá, para eles mesmos lá, né? Então, e hoje eu vejo assim um gesto de gratidão e poder, né, como a sua experiência, né? Que existe muitas pessoas dessas que têm grandes tesouros dentro do coração deles, né? Que o diabo tirou eles do foco da visão, e hoje, tendo alguém que possa estender as mãos, né, existe muito homens e mulheres que estão enfiados nisso, que são pessoas
tremendamente boca de Deus na terra. Um exemplo, né, no meu caso, eu não tinha roupa para vestir. Entendeu? Quando eu aceitei Jesus, eu era igual um mendigo, não tinha roupa. Então, o que faz hoje a gente fazer alguma coisa referente a isso é o gesto de gratidão, né? E o amor cristão, né? Porque a gente quer... Qual é o nosso objetivo? Como o seu exemplo e outros exemplos, né? Tem um lá que nós estamos trabalhando lá, que ele foi pegado dentro de uma casa, né? Espancaram ele, e ia matar ele, né, o tráfico. E, de repente, ele escapou. Hoje, esse menino está um menino de ouro, entendeu? Quase que perde a vida dentro de, né, uma situação que o próprio inimigo jogou para que ficasse. E, de repente, né, Deus estendeu as mãos e houve a oportunidade para ele fazer uma reflexão, né, porque a ficha tem que cair também, né? Então, é o que aconteceu comigo, com você. A gente também tem que fazer a parte da gente. Eu não quero mais, igual no meu caso. No meu caso foi o quê? Eu caí. Estava com quase 3 quilos de maconha na época. E Deus me deu um grande livramento, porque a gente conseguiu sair fora do fragante. Eles me levaram, naquela época eles falavam pau de arara, né? Colocava a gente no meio e era uns 6 policiais, um dava um soco, você caía para lá, o outro vinha para cá. Eu saí todo quebrado. Eu era muito novinho. O delegado olhou para mim e falou assim, ó, vou te dar uma oportunidade. Mas se eu te pegar lá naquele lugar de novo, você vai comer muito tempo de prisão. Aí eu agarrei aquilo com tudo também, né? Foi algo assim que Deus também encaminhou, né? Então tem muitas pessoas também que têm que aproveitar a oportunidade. Tem gente que não aproveita a oportunidade, né? Então, igual você que está ouvindo, você precisa aprender, não somente nisso, mas existe a oportunidade que você não pode deixar passar, né? Então, a gente tem que agarrar a oportunidade. E essa noite eu tenho certeza que Deus está dando oportunidade para pessoas que estão nos ouvindo, pastor, né? eu creio. Então, essas experiências pode o quê? Está falando profundamente de você não perder oportunidade, porque tem oportunidade que nunca mais ela volta. Pastor, ainda nesse assunto, porque é um assunto muito recorrente, e né, eu vejo na Filadélfia as pessoas muito louvando a Deus por esse trabalho que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor colocou no coração do Senhor. Nós podemos ver que até mesmo no âmbito federal, estadual, municipal, existe uma dificuldade muito grande quando se trata de dependentes químicos. E muitas das vezes nós podemos ver até família com essa dificuldade, sem saber o que fazer. Mas eu queria que o senhor voltasse para o lado da família e desse uma palavra para essa família que vai assistir hoje, uma palavra assim para não desistir, porque alguém não desistiu de mim. Uma pessoa chegou para mim e não desistiu de mim. Então, hoje, se eu estou sentado aqui, se o senhor está sentado aqui, provavelmente não foi nem alguém da família, mas foi um pastor que chegou para o senhor. O senhor tem uma palavra para essa família que está sofrendo com pessoas dentro do seu lar? Igual essa semana mesmo, eu tive três famílias, né? E assim, desesperada, que não tem o que fazer, né? A pessoa caiu no fundo do poço e não tem condições de pagar nada, né? Devendo lá nas bocas ainda e não tem. Então, a dificuldade hoje, pastor Fernando, é o poder público, eles não apoiam. Nós temos muita dificuldade, entendeu? Hoje, se fosse esperar do poder público, a casa já estava fechada, porque hoje o que mantém a casa é a igreja, entendeu? Com maior dificuldade, energia, comida, você nem imagina como que aqueles homens comem, entendeu? É café da manhã, almoço, café da tarde, janta, a gente procura dar o melhor. Não vou colocar lá na casa e as pessoas passar necessidade. Então, já saiu de um momento difícil. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente passa hoje para a gente atender, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Não adianta a gente amontoar um monte de pessoas, aí faltar comida, fazer confusão. Então, hoje, o que a gente queria, né? Porque ele só lembra da gente na política. Quando chega a política, aí eles já lembram da igreja, lembram da gente. Então,
Essa era uma coisa. Você imagina quantas daquelas pessoas? Nós vimos aí mesmo esse final de semana, eu estava acompanhando pelos noticiários, várias lojas foram arrombadas. Foi. Por que foram arrombadas? Por causa do crack, o cara está desesperado para usar uma pedra de crack. Se a gente tirasse esses caras da rua, se o poder público apoiasse um trabalho sério, né, e ajudasse um trabalho sério, podia até fiscalizar, acompanhar, né, fazer para ver. Rapaz, diminuiu muito esse negócio na rua, mas hoje não, a gente não tem apoio. Por um exemplo, você vê, eu tive uma emenda para um carro para ajudar lá, o deputado mandou para mim uma emenda, já tem, aí vai fazer um ano, essa emenda não saiu. Então a gente tem essas dificuldades, né? essas batalhas, né? Então a gente faz por amor, entendeu? E procura fazer o que dá também, né? Então eu cheguei a uma conclusão também que eu não vou fazer além daquilo, né, que a gente pode fazer. E vocês têm acompanhado aí a batalha que é, né? Então, não é fácil para a gente estar trabalhando com esse povo. E reforçando, né, pastor, tudo isso que o senhor falou aí, a questão de falta até de apoio, muitas das vezes, nós temos fruto. Igual o senhor deu o exemplo do rapaz que o senhor encontrou lá no shopping, entendeu? E levou para a casa de recuperação, foi devolvido para a sociedade, devolvido para a família, devolvido para a esposa, o filho recebeu o pai de volta, a mãe recebeu o filho, o pai recebeu o filho. E ontem eu estava assistindo, hoje na verdade, eu estava olhando na rede social, eu vi até um rapaz na igreja Batista Nova Filadélfia, do Vicente Suela, ele levando uma palavra, um rapaz lá de dentro. Então isso aí é o quê? É uma resposta. Tem como, mas porém muitas das vezes falta as pessoas acreditar. É verdade. Então, hoje, assim, o nosso trabalho, a gente tem muito fruto hoje, né, aqui na cidade, né, de vez em quando. Pouco tempo, o pneu do carro estava furado, o cara era um motorista com puxa pedra de granito, ele parou, perguntou o que estava acontecendo, foi lá na borracharia, pagou os pneus do carro, falou que ele era grato por um tempo que ele ficou lá no projeto, e hoje ele está puxando pedra, motorista. Glória a Então, a Deus. gente, de vez em quando, a gente encontra pessoas, né, que passaram lá, né, que de repente está em outra igreja, não está na nossa, porque a gente não visa, né, todos que vão lá para lá, vir para a igreja nossa, né, e procurar uma igreja mais próxima da casa dele, que tem a mesma visão daquilo que a gente prega, né? Pastor, ainda continuando nesse assunto sobre ministério, mas não vamos passar para outra parte. Quando nós olhamos para a vida do profeta Eliseu, Eliseu ele está na cidade de Sunã. E ali naquela cidade, a Bíblia nos relata que existe uma sunamita. E essa sunamita, ela vira para o seu esposo e fala para o esposo dela: vamos construir um puxado, um cômodo para o profeta que sempre passa aqui, porque esse homem, ele é um grande homem de Deus. E quando nós vamos continuando lendo o texto, nós vamos ver que Eliseu não tinha ainda feito milagre naquela família ainda. Aquela mulher nem filho tinha, na verdade. Depois que Eliseu se comoveu e chegou para o teu servo Geazi e perguntou do que aquela mulher estava precisando. Aí que eles vêm a falar que era uma mulher bem-sucedida, mas porém ela não podia ter filhos, porque provavelmente era estéril, ela, o esposo dela. Mas a questão que eu vejo ali é que Eliseu, ele acima de ser um profeta, acima de ser um homem muito usado, ele era um homem de caráter, muito caráter, era um homem de caráter. Por quê? Porque ele passava ali e ele demonstrava quem ele era. E eu vejo no Senhor, principalmente, e eu paro para analisar, uma das coisas principais para que o ministério venha a ser vindouro na vida de uma pessoa, igual só em Colatina o senhor tem 30 anos de ministério, uma das chaves principal é o caráter da pessoa? Verdadeiramente. Hoje, devido às informações que está hoje, muito hoje, a informação hoje, todo mundo tem um celularzinho, eles estão acompanhando, seja Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo está acompanhando. E hoje, devido a essas muitas informações, pastor Fernando, hoje as pessoas elas estão mais esclarecidas. E hoje, para vingar, né, uma liderança sadia, ela tem que ter caráter. Porque as pessoas hoje, elas acompanham e elas fiscalizam, né? Então,
a nossa experiência durante esses 30 anos, né, tem sido, né, esse foco, né, ter uma conduta, né, não, eu tenho certeza que não tem como a gente agradar todo mundo, mas você fazer, né, prevalecer a verdade na sua vida, né, então ter essa conduta, né, de uma vida de verdade. Família, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa que é atuante, né, no ministério junto comigo, também é um braço que me ajuda muito hoje na igreja, né? A gente tivemos esse período aí que ela ficou doente Verdade. e foi assim muito difícil, né? Sim, Porque ela é uma pessoa que a gente me ajuda muito, né? Porque é uma pessoa de caráter, conduta, e aquilo que eu não posso fazer, ela faz e assim soma, né? Junto com o pastor. E isso aí, Fernando, é o que a gente tem batido hoje, né? A gente conversa com alguns amigos aqui da cidade, que é líder, e a gente tem focado isso. Então, hoje, o que vai prevalecer da igreja hoje é uma vida de caráter. Pastor que compra e não paga, que dá um mau testemunho, não tem como um ministério desse, né, prevalecer e até mesmo ganhar seguidores, né, porque hoje as pessoas, né, que têm um pouquinho de estudo, que têm um pouquinho de a mente aberta, eles querem ir levar a família para um local que vai dar o quê? Uma visão também, uma segurança para ele. Como é que eu vou colocar uma família num lugar de um picareta? Né, num lugar de uma pessoa que tem uma mal conduta. Então, hoje, né, é muito importante, você que está começando uma liderança, é muito importante você cuidar da sua vida particular, da sua família, né, da sua vida financeira. Né, outra coisa que a gente procura sempre, né, tá cuidando, não colocar a mão aonde eu não posso alcançar, porque depois que o nome de um pastor sai na rua aí, de mau caráter, mau conduta, não paga, né, mau exemplo, isso é terrível, entendeu? Então, o ministério vai abaixo, né? Então, não tem como você, né, ter pessoas que... Porque entra aquela visão, não olha para mim, não. Eu falo, tem que olhar para a gente. Como que você vai estar numa igreja que você não pode olhar para o seu pastor? Você tem que olhar para ele, é o espelho. Né? Como o apóstolo Paulo falou, né? Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? verdade. Então, eu vejo esse lado. Então, hoje, né, a igreja de Cristo, né, ela tem que estar firmada dentro da verdade. Então, o pastor tem que estar dentro da verdade, não pode estar escondendo nada, né? Então, ele tem que ter uma vida de conduta, de verdade e procurar viver o que ele prega em cima do altar. Né? Porque tem muita gente que tem vida dupla. Verdade. Em cima do altar, aí faz igual aquele garotinho, né? Ele falou assim, mamãe, vamos levar o colchão lá para a igreja, porque lá na igreja o papai, né, ele é santo demais, ele está pregando da maneira, então vamos viver, porque na casa dele ele tinha uma conduta, era igual um inferno. Aí dentro da igreja o cara era santo demais. Aí o filho vai, não, vamos levar o colchão, vamos morar na igreja, porque lá na igreja é um céu. Verdade. Pastor, igual o senhor falou isso tudo aí, nós podemos ver uma grande preocupação que Paulo tem com Timóteo, que Paulo ele exorta muito Timóteo nessa área. O Senhor, para as pessoas que estão em cima do altar da igreja aqui, Ministério de Filadélfia e todas as outras, o senhor trabalha muito essa área, não trabalha essa área do caráter bastante? Se eu souber que a pessoa está fazendo coisa desagradável, ele não pisa mais aqui em cima do altar, não. Até ele consertar. Né? Então, se consertar, eu sempre dou uma oportunidade. Né? Eu também não sou aquele radical. De repente, a pessoa deu um deslize, né? Mas tem que, né, ter uma disciplina e a pessoa, se ele quiser. Agora, se eu souber que a pessoa está fazendo uma coisa, não dá para ficar, não. Pastor, eu lembro que em 2018, foi a primeira vez que eu estive com o senhor para nós fazer uma reunião, para nós estarmos trazendo para a igreja um congresso de homens. Aí eu lembro que o senhor tinha uma preocupação muito grande para nós respeitar a linha que o Espírito Santo de Deus entregou ao senhor. Porque o senhor falou, ó,
analisa o pregador, como é o estilo de pregação dele, qual é o comportamento da vida dele, entendeu? Então, pastor, eu vejo que o senhor tem uma preocupação muito grande. Por que eu falo isso? Porque eu me lembro quando eu me converti há 17 anos atrás, os Estados Unidos, ele naquela época já estava chegando aquele evangelho da prosperidade, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, mas eu me lembro que tinha muitas igrejas grandes nos Estados Unidos, vazias ou com as portas já fechadas, porque o homem, dentro do seu ministério, ele tomou o lugar do Espírito Santo de Deus. E daquele dia para cá, eu sempre entendi que o Senhor veio do Rio de Janeiro, começou o teu ministério, e o Senhor já sabia o que o Espírito Santo de Deus queria para a Igreja Batista Nova Filadélfia em Colatina. Isso foi uma direção do Espírito Santo de Deus ou algo que o Senhor assim, não, essa forma aqui é a forma que vai dar certo? Não, foi uma direção que eu recebi de Deus para trabalhar dessa forma. Eu fui tentado, né, e até cheguei a ver vários tipos de visões, seja o G12, G6, vários tipos de visão, mas eu senti depois, no fundo do coração, de não fazer aquilo, continuar nessa linha, né, uma linha que eu trabalho, uma linha de avivamento, né, então, palavra, né, e assim, muita busca do Espírito Santo, né, então, é uma coisa que estava dando certo, eu fui em vários, né, porque um líder, ele tem que ser aberto para tudo, né, então você tem que ouvir, tem que aprender, né, só que aquilo que estava acontecendo na igreja nossa, estava dando certo, então eu venho daquela visão, se está dando certo, para que mexer? Verdade. Né? Então, igual o ano passado mesmo, na pandemia, nós fizemos 6 batismos, né? Então, como é que você vai mexer numa coisa que está, né, funcionando e está dando certo, né? Então, até nisso, a liderança ela tem que ter uma visão, né? Tem muitos amigos meus que perdeu a igreja porque vem um movimento lá, ele tira toda a questão daquilo que Deus tinha implantado dentro dele para colocar uma outra visão, e muitas vezes aquela visão era para um tal do local, né? Não é o mesmo local. Então, e a gente tem trabalhado dentro dessa visão, né? E tem dado muito certo, entendeu? Então, eu não quero assim sair fora dessa visão. Amém. Pastor José Carlos, ministério na vida do homem é algo muito lindo. Eu acho lindo o ministério de Deus na vida do homem. Chamado, depois o homem ter o início do teu ministério ali. Como foi a chegada do Senhor em Colatina e o início do ministério do Senhor? Então foi assim muito assim bacana, como eu falei no início, né? Eu estava em Carangola, Minas Gerais, e de repente, né, o pastor, né, na época era o pastor Nivaldo, da nossa igreja no Rio, e ele disse que tinha esse desafio para vir para Colatina, né? Então, aí eu peguei, vim no sentido, né, de olhar a terra, ver se daria. E a nossa igreja, ela começou em Vila Lenira. Então, essa irmã que eu vim para Colatina, a Zilda Matias, né, então ela mudou para Vila Lenira. E aí, em Vila Lenira, nós começamos a fazer, né, o culto no lar. Né, nós não tinha templo, né, não tinha nem um salão, não tinha nada. Era ela, a mãe e um irmão. Aí eu vim para a casa dela, porque a nossa igreja no Rio ela era grande, né, e tinha muitas congregações. E essa irmã eu não conhecia. Eu vim para Colatina sem conhecer ela, né? Aí vim conhecer em Colatina, morando na casa dela, e aí a gente começou, né, fazer o culto no lar. E ali o culto no lar, a gente foi para um local que hoje ele é até meu cunhado e reúne comigo, né? O Evandro, né, que é o borracheiro, ele é muito falado aqui em Colatina. Então, ele tinha um terreno vazio, e aí nós limpamos esse terreno e compramos 20 folhas de eternite e aqueles pau que marca ali, aí colocamos as 20 telhas
lá naquele terreno vazio, e começamos a fazer o culto ali, no ar livre, debaixo daquela teia, no lote dele, lá em Vila Lenira, em frente à Igreja Católica, em direção ao Rio Santa Maria. Lá, aí a gente fazia lá o culto debaixo de uma árvore. Aí depois ele cedeu esse espaço, nós arrumamos 20 telhas de Eternite e começamos a fazer o culto ali debaixo daquelas telhas. E ali o povo foi chegando, né? E tinha dia que dava 30 pessoas, 25, 30, 35, aí foi aumentando. Aí, nesse período, tem um nome, né, que eles falam, Buraco da Comadre. A minha sogra tinha uma casa lá vazia. Aí ela pegou e cedeu lá. Aí a gente foi para essa casa, né? Aí tinha uma garagem, aí a gente, né, arrumamos, aí dava maior o espaço lá. E a gente começava. E eu ia de porta em porta ali em Vila Lenira e o Morro das Perobas. Eu era evangelista mesmo nato, né? Então, batia de porta em porta e ali as pessoas vinham, né, para assistir o culto e para ouvir a palavra. E aí a gente foi, né, desenvolvendo isso. E o interessante, né, hoje eu estou aqui, né, eu queria até mostrar para vocês como que eu cheguei aqui em Colatina. E foi muito interessante, né? Olha aqui. Eu cheguei em Colatina com uma caixa, com essa caixa, com um violão. Que maravilha. Olha aqui, olha que lindo. E com essa mala, ó. A mala, até hoje, ó. A mala com a minha roupa, a caixa e o violão. E aqui, o que eu fazia? Está faltando aqui ainda um negócio, porque eu ia para o ar livre, né? Quando tinha tocador, levava o violão, né? Aqui, naquela época, colocava, eu até esqueci o nome, né, que coloca aqui para fazer o som sair, e que esse violão aqui é do antigo e não tem o capacitador aqui que coloca. Aí eu ia para o ar livre, eu fazia ar livre ali no jardim, no centro, direto. Todo dia, 11 horas da manhã, eu colocava uma fitinha a tocar, colocava aqui, colocava os 3 hinos, aí depois eu ia pregar. Aí, de segunda a sexta, eu ia. Os meus que estavam ali me assistindo eram os mendigos, eram os moradores de rua. Eu sempre tinha auditório. Aí eu ia ali todo dia. Eu pegava essa caixa nas costas e ia lá, tinha um bico de energia que podia ligar ali na praça, nem sei se existe ainda mais isso ali. E eu ia para ali e começava a pregar. E ali ia ganhando pessoas, né, para Jesus, né? E assim foi a minha chegada aqui em Colatina. Lindo, pastor, porque eu acho isso lindo, muito lindo mesmo. Porque hoje nós vamos ver o Senhor com 6 igrejas estabelecidas na nossa cidade. Essa sede nossa aqui, que é a coisa mais linda, mas porém tem pessoas que não sabem como é que foi o início, né? É E verdade. tem pessoas que não valorizam, igual no início, eu lembro que o senhor falou, tem pessoas que já chegam e já acham que tem que tomar conta da situação e não sabe, muitas vezes não respeita nem como foi o início do ministério. Eu acho isso tão lindo, pastor, sabe por quê? Porque esses dias atrás eu estava participando de um curso via internet, aí eu vi um líder falando, rapaz, para você começar um ministério, você tem que ter no mínimo 50 pessoas em um local já estabelecido. Mas o que eu vejo de lindo dentro dessa história é que o senhor não tinha nem lugar estabelecido, o senhor chega em Colatina com uma caixa amplificada, uma bolsa que tem ali algo dentro e o seu violão, mas porém o senhor tinha um chamado. Isso é muito importante, o importante é o chamado na vida do homem, né, pastor? Isso é muito importante, porque aí vai falar realmente se a pessoa tem um chamado de Deus, né? Porque o que eu acho importante dentro disso que você está falando, Fernando, porque hoje, o que acontece? As pessoas começam a ter um talento, né? E já quer dividir a igreja, entendeu? Não respeita uma liderança,
né? Eu sempre falo para as pessoas que estão comigo, o dia que vocês achar, qualquer uma das congregações, eu estou aberto para vocês, para emancipar vocês. Eu não quero, se vocês acham que não dá para ficar, mas faz bonito, não faz por trás não. É muito feio, vai pecar contra o Senhor, não prospera. Você pode ver que todo o trabalho de rebelião, ele não prospera. Por quê? Porque Deus respeita a liderança, né? Então, é muito bacana quando a pessoa tem um chamado de Deus, ele deixar o quê? O tempo, tudo tem um tempo determinado nessa terra. Tem pessoas que têm um tempo dele ser pastoreado, entendeu? Então, né, quando for o tempo certo, né, da pessoa, porque o que mais a gente enfrenta esse tipo de situação. Eu confesso você hoje, né, nessa palestra que nós estamos aqui, hoje da situação durante esses 30 anos que eu já aprendi, se eu tivesse um pastor, né, com conduta, com moral, e você está do lado dele fazendo a obra de Deus, eu não queria outra coisa, né? O tamanho de responsabilidade que é aqueles que desenvolvem um trabalho sério. Está entendendo? Então, é muito grande. Agora, o que a gente vê é, muitas vezes, as pessoas fora da hora. Tudo tem um tempo certo, tem um tempo da pessoa. E é muito bacana. A nossa igreja, a história linda da Igreja Batista Nova Filadélfia Colatina, que nós não nascemos de rebelião, nascemos de evangelismo, né? De ganhar alma. Certo que vem pessoas, mas, Fernando, uma coisa Deus sabe no meu coração, eu nunca chamei nenhuma pessoa de igreja para vir para a nossa igreja, eu não faço esse tipo de situação. Agora, se vir, eu peço a pessoa para pedir a bênção, né, o local lá, vim debaixo da bênção, para ser bênção no nosso ministério, né? Então, a gente é pastor, para pastorear, mas jamais fazer cabeça de ovelha de outro rebanho para trazer para a nossa igreja. Então, eu não tenho, a nossa igreja, ela nasceu dentro disso, né? Então, eu sempre oriento dentro dessa parte. Então, não tem condições, da mesma forma que a gente perde, né? De repente também, chega um tempo que tem a ovelha que quer ir para outro lugar, eu também vou respeitar também. E da mesma forma, tem gente que vem também de outro ministério, né? Mas não que a gente vai fazer a cabeça delas para vir para cá. Pastor, nós estamos partindo já para o final do nosso Philadelphia Cast, mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Valeu a pena? Tudo isso? Valeu a pena? Como valeu? Valeu. Muito bacana. Hoje a gente vê assim... teve um dia aqui, eu fiquei muito emocionado, Fernando. Por que eu fiquei emocionado? Que quando eu comecei a igreja, os pais me deram a criança para me apresentar. Aí, o que aconteceu? Eu agora estava aqui apresentando a filha dela. Essa criança que eu apresentei há um tempo, né, 20 e poucos anos atrás, agora ela estava com a filha dela para me apresentar aqui. Glória a Deus. Eu me comovi, porque eu lembrei lá de trás, né? Aí vendo aqui os avós, né, que estavam no dia do casamento dos pais, né? E agora a filha que nasceu daquele casamento estava aqui trazendo a filhinha dela para me apresentar. Rapaz, foi assim uma gratificação muito grande. E assim, as pessoas, né, que a gente já colaboraram, né, e que hoje são casados, hoje, né, tem muitos deles que venceram na vida, né, é muito bacana, né? Então a gente fica muito feliz, né, de poder estar assim, trabalhando para o bem-estar da família, né? Então a igreja é uma família e a gente, né, trabalha para o bem-estar da família. E isso assim, o que enriquece um pastor que tem chamado de Deus é isso, Fernando. A gente vê, né, o crescimento das pessoas, emocional, né? Porque quantas pessoas que a gente chega na igreja, né? Eu me lembro, assim, tem vezes que eu estou aqui em cima pregando, né, do altar pregando, e a gente olha, aí você vê a história de cada um deles, né? Hoje, né, feliz, abençoado, né? E assim a gente fica muito feliz, né? Então, é muito importante, né, o papel
de um pastor e de uma igreja numa cidade, num estado, numa nação, né? Então, muitas vezes a gente não é valorizado, mas o papel que a gente faz. Você vê como é que é o papel de um... Eu estava com um casal para separar. Aí eu tinha atendido um e atendido o outro. Aí eu falei assim, vocês só vão separar depois que vocês, né, eu conversar com vocês dois. Aí no dia eu marquei, né, o gabinete pastoral, aí fui com eles ouvir. Aí antes de começar eu falar, eu falei assim, olha, uma coisa eu quero de vocês, quando um estiver falando, o outro não abre a boca. Aí depois que a mulher terminar, o marido fala. Aquele dia foi assim uma coisa, uma aprendizagem muito grande, porque a mulher falou aproximadamente uns 40 minutos, e eu fiquei calado, o marido ficou calado. Aí o marido depois falou uns 15 minutos, falou assim, nós não vamos separar não, porque nós todos dois estamos errados. Pediu o pastor fazer uma oração para nós e nós vamos voltar para casa. E hoje está aqui na igreja, né? Então, é gratificante, porque já estava caminhada a separação. Então, não tem valor que paga, né? Umas causas como esta, que a gente vê de cada um. Cada um tem um problema e a gente procura, assim, ser canal de Deus para abençoar essas vidas. Amém. Antes de dar as considerações finais, passar para o pastor José Carlos, dar as considerações finais dele, agradecê-lo, eu quero lembrar você que está assistindo esse Philadelphia Cast, que aqui na sede nós temos culto, quinta-feira, a Quinta Profética, às 19h30, no domingo, a partir das 8 horas, né, pastor José Carlos, nós temos a escola dominical, que é uma bênção, e depois à noite, às 19h30, nós temos o culto da família. E na terça-feira, às 19h30 também, tem o culto das mulheres. Então não perca, agenda aí, marca com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com alguém da tua família. E também nas quarta-feiras, às 15 horas, nós temos a tarde da benção com o pastor Sebastião, onde que tem sido uma benção, Deus tem falado. Então marca um dia para você vir aqui. E você que quer abençoar essa obra também, nós temos o Pix da igreja para você estar abençoando. Nós temos também o QR Code para você estar também abençoando. Não deixe de estar abençoando essa obra. Ajude essa obra, porque eu creio que essa obra tem alcançado várias vidas e vidas têm sido transformadas. Então não deixe de ajudar. Pastor José Carlos, antes do senhor fazer uma oração para nós encerrarmos, as suas considerações finais. Então, eu quero, assim, louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu sempre reconheço que nada eu posso fazer se Ele não estiver comigo. Então, tudo que tem acontecido, eu tenho tributado a Deus, né, a bondade de Deus, o amor de Deus, né, pela as nossas vidas. Então, nesta noite eu queria, assim, ser muito grato a Deus de poder, né, ser um cidadão colatinense, né, não vim dessa cidade. Eu nasci em Barra de São Francisco e fui muito cedo embora para o Rio de Janeiro, né? Então fiquei no Rio de Janeiro um bom tempo, depois, né, que eu vim para aqui. Então eu sou muito grato, né, ao Senhor, né, pelo Senhor ter feito assim essa obra tão linda que está fazendo. E a gente sonha muito, né? Então a gente, né, quer realmente alcançar muito mais ainda daquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Eu tenho procurado, né, pedir a Deus para Deus poder continuar abrindo os meus olhos, né, e me dar sabedoria para que a gente possa, né, levar a igreja, né, a um campo muito maior ainda, né? Então, né, essa palestra mesmo que a gente está aqui conversando, né, foi um sonho, uma ideia, né, que a gente tivemos da igreja e hoje está sendo uma realidade, né? Então, espero que você possa ser edificado. Não deixa de você conhecer aqui a igreja, né? Nós temos 6 igrejas na cidade, você pode ir, e nossa é a sede aqui no bairro do Aeroporto.
vai ser um prazer, né, de poder estar recebendo e dentro daquilo que a gente puder contribuir para o reino de Deus crescer, sempre nós estamos abertos para isso. Então, queria, né, que você pudesse conhecer esse ministério, né, Fernando, que a gente tem trabalhado para que a cidade possa ser edificada e, né, a gente tem muitos amigos aqui bacana nessa cidade que tem também trabalhado dentro dessa visão, né, e é muito importante, né? Então, o que eu quero é que Deus possa abençoar. Eu queria, né, nessa hora, deixar uma palavra para você e dizer: você não pode desistir. Deus pode mudar esse momento da sua vida. Olha, olhando nos seus olhos, tem saída para você. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus pode mudar este momento da sua história. Nada está perdido quando você verdadeiramente volta para o Senhor. Então, a minha palavra para você nesta hora é como o Senhor fez na casa de Zaqueu. Hoje, a salvação entrou dentro dessa casa. Então, tudo que nós falamos aqui é para mostrar a você que há saída para você. Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar esse deserto, Deus pode mudar essa aflição, Deus pode mudar essa empresa, Deus pode fazer, Ele pode virar o seu cativeiro como Ele virou o de Jó. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Eu não tenho dúvida, Fernando, que nesta hora Deus está alcançando corações, né? E Ele vai mudar, porque a Bíblia diz que a palavra dEle não volta vazia. Você é o canal que Deus quer entrar e fazer uma mudança completa e profunda dentro do seu coração. Então, Fernando, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, né? Pela vida da igreja, por tudo, né? Tem muitas pessoas, porque uma igreja como hoje nós chegamos, não é sozinho. Nenhum pastor faz a obra de Deus sozinho. Você contou o exemplo mesmo, a gente tem os pastores, né, que ajudam a gente, a equipe de louvor. Como que esse pessoal ajuda a gente, né? Verdade. Os músicos, o vocal, é uma referência, né? Então, a igreja hoje, graças a Deus, ela tem caminhado dentro disso. Você chega em qualquer congregação, tem um bom louvor, tem uma boa palavra, e a igreja que tem isso, não tem como ela não dar certo, né? Pastor, isso tudo é verdade, o senhor falou, o senhor é uma referência na cidade. Eu lembro que em meio à pandemia, eu fui na prefeitura, fui no gabinete do prefeito, aí ele perguntou: quem é o seu pastor? Eu falei: o pastor José Carlos, sou o pastor Fernando Silva, e eu sou pastoreado com o meu pastor presidente da Filadélfia, o pastor José Carlos. Ele: nossa, o pastor José Carlos é uma referência na cidade. Então, o senhor é referência na cidade, nós agradecemos ao Senhor por essa participação no Philadelphia Cast. Nós agradecemos ao Senhor por ser um presente de Deus, não somente para a nossa cidade Colatina, Princesa do Norte, mas para o Estado, para o Brasil, para o mundo, porque as lives do Senhor têm chegado e abençoado pessoas no mundo inteiro. Deus tem abençoado pessoas através da vida do Senhor. E eu quero nessa noite também pedir que o Senhor venha estar fazendo uma oração para o encerramento desse Philadelphia Cast. Então vamos orar, né, ao Senhor e acreditando, né, que Deus é um Deus de milagre, é um Deus que pode, nesse exato momento, fazer um milagre na sua vida. Eu estava há pouco tempo, Fernando, só para a gente finalizar aqui, né, isso que você falou, uma dessas mensagens que eu prego, hoje mesmo eu coloquei uma, ela deu 312 mil visualizações. E uma mulher em Sorocaba, São Paulo, estava com um copo de veneno para tomar um veneno, aí depois ela passou uma mensagem para mim, que aquela palavra que eu dei, ela desistiu de tomar aquele Glória copo de veneno. Glória Entendeu? Então eu fiquei muito comovido, né, de ouvir, né, aquele testemunho daquela mulher, tão longe, né? São Paulo, Sorocaba, São Paulo, né? De poder, aquela palavra que eu postei. Então, é muito interessante, a gente fica muito feliz, que de vez em quando a gente, né, tem umas experiências assim, muito profundas, né, daquilo que a gente transmite. Então, eu tenho certeza
que Deus tem um milagre muito grande para fazer na sua vida. Vamos orar agora? A Bíblia diz, se dois aqui na terra concordar, é feito no céu. Olha, eu tenho certeza que milagre está indo ao seu encontro neste momento, porque nós estamos aqui em 2 homens de Deus. Se depender de nós, o milagre já chegou aí. Então é só você tomar posse nessa hora. Vamos orar juntos? Quem sabe você pode parar, está dentro de um carro, num quarto de um hotel, ou no quarto em casa, num apartamento, numa casa, ou até mesmo dentro de um Uber, parou aí e está assistindo, né, esse momento aqui. Então vamos orar, querido. Deus pode mudar esse momento da sua vida. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada vida, Senhor, que vai ser alcançada por esse programa, Senhor. Deus, eu creio em milagre, porque eu sou um milagre do Senhor. E eu acredito que o Senhor pode, neste momento, Senhor, repreender o câncer, repreender o Covid, repreender toda a opressão diabólica, todo espírito de depressão, Pai, tudo aquilo que está amarrando, ó Deus, a vida sentimental, espiritual. Senhor, eu sei que Tu pode dar um coração novo, uma mente nova. Senhor, Tu pode ir agora dentro de uma UTI e soprar a vida do Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, libera milagre agora, libera a unção do Senhor, libera o sobrenatural do Senhor. Usa, Senhor, esse canal para que seja um instrumento nas mãos do Senhor. Senhor, eu profetizo agora, o paralítico levantar, o cego enxergar, o oprimido ser liberto, portas se abrir, Senhor. Meu Deus, eu profetizo um milagre nesta noite, para a glória e para a honra do Teu santo e precioso nome. Receba a vitória. Eu te abençoo agora, aonde você estiver agora, que as portas se abram e o Senhor te alcance agora com a vitória. Eu te abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor José Carlos. A paz do Senhor Jesus Cristo. A intenção do Philadelphia Cast é você ser abençoado. Amém?